Muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. Hoje é um dia muito especial, é o dia que o Senhor já fez, é o dia que a misericórdia do Senhor se renova e todos os dias da nossa vida nós precisamos da misericórdia do Senhor, nós precisamos da salvação do Senhor. Nós temos necessidades, nós não somos plenos, nós não somos completos, nós não somos perfeitos. A nossa parte, o nosso papel é compreender, é aceitar essa necessidade que a gente tem da força do Senhor, da vida do Senhor, sabe? Da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor. Essa é a nossa parte. Manter o nosso coração quebrantado, manter a cada dia, sabe, olhar para Deus, olhar para Jesus, olhar para o Espírito Santo e dizer: Senhor, eu reconheço que eu não sou perfeito, que eu não sou pleno, que eu não sou inteiro, que eu tenho necessidades, eu preciso de você, eu não posso todas as coisas. Eu reconheço que tem algumas coisas que eu posso. Eu reconheço que tem algumas coisas que eu consigo, que eu posso fazer com a força do meu braço, que a minha inteligência, que as minhas capacidades, que as minhas mãos podem fazer, mas eu também reconheço, Senhor, que tem coisas que eu não posso fazer e que o Senhor pode fazer por mim, que o Senhor está disposto a fazer por mim, o Senhor está disposto a trabalhar por mim, em mim, através de mim, sabe? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, clica no sino para você receber a notificação de todos os vídeos que saírem nesse canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção. Bora pro vídeo. Provérbios 29, versículo 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Deus nos ama muito, tanto que Ele entregou de graça o seu único filho para nos salvar. Deus nos ama tanto que Ele criou um plano de salvação para nos libertar do mal, para nos libertar do domínio das trevas, para nos libertar dos nossos tropeços, dos nossos pecados, da nossa desconexão com Ele, sabe? Para nos reaproximar, para nos conectar novamente com Deus Pai. O que Ele está dizendo é o seguinte, é que a gente precisa reconhecer os nossos erros, a gente precisa enxergar os nossos pecados, a gente precisa enxergar a nossa desconexão com Ele, a gente precisa enxergar o que é Ele em nós, quais são os pensamentos que são dele e vivem em nós. É sobre a gente receber a graça e reconhecer que nós não somos perfeitos. É sobre coração. O que Deus deseja de nós é o nosso coração. O que Deus deseja de nós, o que nos aproxima de Deus, é a nossa humildade, a nossa vontade de buscá-lo, a nossa vontade de estar na presença dele, a nossa vontade de ser humilde perante a ele, sabe? De querer agradá-lo, de querer conhecê-lo, de querer buscá-lo, de querer ouvi-lo, de ouvi-lo. Deus se agrada disso, Deus se agrada que a gente creia no que Jesus fez por nós. Deus se agrada que a gente creia em Jesus, né? Inclusive, a palavra diz que não adianta só boas obras. Se a gente fizer boas obras e a gente não crê, a gente não vai estar agradando a Deus, porque o que agrada a Deus é a nossa fé no Filho dele, em Jesus, e no que Jesus fez pela nossa vida. Então, a verdade é que Deus, Ele quer que a gente creia em Jesus, no seu Filho, no que Jesus fez por nós, e Ele também quer que a gente tenha o coração humilde e perceba, nossa mente não é perfeita, não, o nosso coração não é só luz, não é só vida, não é só Ele. Ele quer que a gente tenha essa humildade. Então, essa é a primeira coisa mais importante de todas, porque quando a gente acha que a gente é bonzão e a gente julga os outros, ou quando a gente acha que a gente tá ótimo, perfeito, incrível, e a gente não tem compaixão com os outros, a gente aponta os erros dos outros, ou a gente não sente amor pelos outros, ou por nós mesmos, ou quando a gente está apontando os nossos erros, ou quando a gente está condenando a nós mesmos, a gente não está cumprindo a vontade de Deus, porque a vontade dele é que a gente se renove,
através da transformação da nossa mente. E qual que é a mente de Deus? A mente de Deus é: eu tenho pensamentos de paz a seu respeito e não de guerra. Eu tenho pensamentos de bem a seu respeito e não de mal. Eu tenho um futuro para você de prosperidade e não de morte, e não de escassez, e não de ausência. Jesus, ele veio trazer vida em abundância. Então ele quer que a gente, acima de tudo, reconheça com humildade, com o coração quebrantado. É isso que agrada a Deus. Coração quebrantado, coração contrito, coração quebrado na presença dele. Humildade, Senhor, perdão. Perdão porque eu tenho pensamentos maus. Perdão porque meu comportamento não é perfeito. Perdão porque eu não sou perfeita. Perdão, receber esse perdão. O Senhor quer que a gente receba perdão. O Senhor quer que a gente aceite a graça, aceite a bondade, aceite a misericórdia que se renova a cada dia. A cada dia o Senhor quer que a gente receba essa misericórdia, receba esse amor, essa graça, essa bondade que Ele tem para nós. Ele quer. É isso que Ele quer. Em Provérbios 29, versículo 7, diz o seguinte: os justos, eles levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios não se importam com isso. O que significa é que, quem que é o pobre aqui? O pobre aqui é aquele pobre de espírito, e Jesus, ele se agrada que a gente seja pobre de espírito, no sentido de que a gente precise dele, que a gente compreenda que ele veio para essa terra para os que são pobres de espírito. Ele veio para essa terra para aqueles que precisam dele, para aqueles que estão doentes na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, né? E tudo começa dentro de nós, tudo começa nos nossos pensamentos, tudo começa na nossa alma. Então, se a gente tá sem o espírito dele, carente, desconectado dele, se a gente não tá cheio dele, a gente é pobre de espírito, entende? E o que acontece? Deus, ele quer que a gente, quando tá cheio dele, se importe com os outros, né? Daqueles que não foram renovados, daqueles que não têm o Espírito Santo vivo dentro de si, não estão cheios do Espírito Santo, se espera obras da carne. Mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo, se esperam obras do Espírito. Se espera frutos de vida, frutos de paz, frutos de amor, porque esse é o Espírito Santo, esse é Jesus, esse é o Senhor. Esse é o Deus Pai. E o mais importante é que eu tenha sempre esse discernimento de quando eu recebo um fruto da carne, quando eu recebo uma palavra mentirosa, quando eu recebo uma injustiça, quando eu recebo algo que não é a verdade de Deus, que não é a palavra de Deus, que é a mentira. Eu não posso me conectar com isso. Eu tenho que compreender, ser maior do que os meus sentimentos, maior do que as minhas emoções, sabe? Eu preciso me dominar. Provérbios 29, 8. Os zombadores, eles agitam a cidade, mas os sábios, eles apaziguam. O que Jesus espera de nós? Não é um comportamento perfeito, não é que a gente seja perfeito, mas que a gente se encha dele, né? Que a gente busque conhecê-lo, que a gente busque se encher da vida dele, da palavra dele, e que a gente tenha frutos do Espírito dele, do Espírito Santo, frutos de vida, frutos de paz, frutos de amor, frutos de compreensão, frutos de misericórdia, né? Porque ele quer que a gente seja o céu na terra. Essa é a vontade dele. Ele quer que a gente seja um pequeno Cristo, que a gente liberte, que a gente perdoe, que a gente exerça misericórdia, sabe? Quando a gente recebe um fruto da carne. Então, o que está dizendo aqui? Os zombadores, eles vão agitar os pensamentos de morte, de mentira, as visões erradas, equivocadas, que não estão em alinhamento com a verdade, com a palavra de Deus. Eles vão agitar, eles vão criar tumulto, eles vão criar brigas, discussões, eles vão acusar, eles vão fazer o mal. Mas o que se espera de nós? O que se espera de nós são os frutos de vida, os frutos do Espírito, os frutos de paz. E aqui está falando os sábios, aqueles que temem o Senhor,
esse é o princípio da sabedoria, né? Temer o Senhor. Aqueles que buscam o Senhor, aqueles que se enchem da vida do Senhor, eles vão apaziguar as coisas. Eles vão trazer a paz que excede todo o entendimento. Tudo bem, você está me ofendendo, eu compreendo, eu não levo para o pessoal, tudo bem. Tudo bem, eu não espero de você um fruto de vida se você não tem um fruto de vida. Se você não tem o Espírito Santo dentro de você ainda, né? O que a palavra diz anteriormente a isso? Ele quer que eu me importe. Ele quer que eu me importe. Ele quer que eu tenha compaixão, misericórdia de quem não tá cheio de vida, sabe? Que eu compreenda, que eu perdoe e que eu exerça misericórdia. Aqui em Provérbios 29, ele continua no versículo 11, dizendo o seguinte: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio sabe se dominar. O que acontece, galera? Jesus, ele se importa. Jesus, ele ama. Essa é a verdade. Ele ama incondicionalmente a todos. E a gente precisa começar a ter essa compreensão. O que acontece? Recentemente, até uma amiga, ela falou assim, uma vez uma pessoa errou comigo e eu tava muito brava com essa pessoa. E aí viraram pra mim e falaram assim, olha, você precisa perdoar, sabe por quê? Essa pessoa é tão filha quanto você. Ela é tão amada quanto você não é mais amada que ela. E ela falou, eu levei um choque de realidade, porque é a verdade. A verdade é que essa pessoa também é amada, sabe? Essa pessoa, ela também precisa de misericórdia. E às vezes ela não conheceu essa misericórdia. E você pode apresentar essa misericórdia. Você pode apresentar esse perdão. Você pode. Não significa, como já falamos em outros vídeos, que você vai ficar em lugares onde as pessoas te fazem mal. Você é livre, né? Você foi liberto. Você tem autoridade para fazer escolhas, para decidir, para governar sobre a sua vida. Você tá no comando, Deus está no controle, mas você está no comando. Você precisa tomar decisões, não estou dizendo que você tem que ficar, mas tem que manter seu coração puro, porque Deus espera isso de você. Deus espera que o seu coração esteja limpo, livre, que você perdoe. Que você se perdoe também quando você erra, até porque a gente tem que entender que somos todos imperfeitos, estamos nesse barco. Mesmo que a gente esteja buscando, mesmo que a gente às vezes esteja acertando, precisamos da justificação de Jesus, precisamos da misericórdia, precisamos, sabe? A gente precisa ter esse entendimento. Jesus, ele não veio para o mundo para julgar, Jesus, ele veio para o mundo para salvar. E nós precisamos caminhar nesse mundo dessa mesma maneira, sabe? E às vezes é assim que uma pessoa vai conhecer o que é misericórdia, vai conhecer o que é perdão. E quando a gente não age assim, a gente precisa se voltar lá para o Senhor e dizer, Senhor, perdão. Perdão porque eu falho, porque eu sou falha, porque eu sou imperfeita. E o Senhor vai te perdoar. E a misericórdia dele vai se renovar, porque essa é a verdade. Nada pode separar do amor de Deus, nada, absolutamente nada. O amor dele é incondicional. Não depende das suas ações, não depende da sua perfeição, não depende se você erra ou acerta. Ele te ama pelo que você é. Ele te ama, ele te ama, nada pode mudar isso. Isso significa que ele quer seus comportamentos maus? Isso significa que ele quer que você continue errando nas mesmas coisas? Não. Com certeza não. Ele espera que você busque agradá-lo, que você busque melhorar, que você busque crescer. Porém, independente dos seus erros, você precisa saber que você é amado incondicionalmente por Deus. O que Deus quer fazer? Deus, ele quer te libertar do seu mal, ele quer te libertar do seu pecado, ele quer te libertar desse domínio das trevas, né? Esse domínio de escravidão que muitas vezes você nem sabe que você erra, às vezes você nem enxerga que você erra, às vezes você não sabe como sair disso, às vezes você tem um comportamento repetitivo, você sabe que você tá errado, mas na hora de decidir, na hora de fazer escolhas, você ainda não sabe como fazer uma escolha nova, como fazer algo diferente. Às vezes você fala assim, olha, eu não queria explodir, eu não queria mirar, eu queria me governar, eu queria me controlar, mas eu ainda não consigo fazer isso, ainda não sei fazer isso. E a gente precisa ter essa humildade perante a Deus e pedir ajuda dele, sabe? A gente precisa ter essa humildade de buscar ele, de se encher dele. Não basta só a gente dizer, beleza, tô errado, beleza. Não, a gente precisa mudar. Deus espera transformação, Deus espera mudança de nós, Deus espera novos comportamentos, Deus deseja isso, sabe? Cada vez que a gente caminhe
de glória em glória, de vitória em vitória. Ah, beleza, pequei, caí, errei, falhei, ok. Deus não vai se surpreender com isso porque Ele conhece você mais do que você. Deus não vai se surpreender com isso porque nada pode pegar Deus de surpresa. Quando Ele te escolheu, quando Ele te separou, quando Ele te formou, Ele já sabia quem você é, Ele já sabia o que você ia errar, Ele sabe as palavras que vão sair da sua boca antes mesmo dessas palavras saírem da sua boca. Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. Então o que a gente tem que saber é que Deus, Ele não escolhe pessoas perfeitas, mas Ele deseja o nosso coração, Ele deseja humildade no nosso coração, Ele deseja que a gente se arrependa, Ele deseja que a gente busque mudança, Ele deseja que a gente, se modele a Ele, que a gente olhe para Ele, que a gente busque sabedoria, que a gente busque quem Ele é, busque praticar o que Ele nos diz para praticar. Então é misericórdia, é perdão, é amar, é a fé, né? É buscar agradá-lo em todos os nossos caminhos, em todas as coisas, entregar para Ele tudo, é buscar o reino dEle e a justiça dEle. É esse o desejo do coração de Deus. Deus, Ele nos dá a paz que o mundo não dá. Deus, Ele é a paz. Não depende de circunstâncias para a gente ter a paz dEle, para a gente decidir escolher a paz dEle, decidir escolher amar, confiar nele, confiar no propósito dele, confiar que todos os caminhos dele são santos, confiar no processo que ele tem com a nossa vida, confiar onde a gente está, confiar no que ele pode fazer, confiar na força dele, no poder dele, conhecer ele. Confiar significa descansar, receber a paz que é dele, a paz que é do Espírito dele. O que Deus quer que a gente faça? Que a gente traga os pensamentos do céu para a terra, que a gente traga a vida do Espírito Santo, de amor, de abundância, de plenitude, de paz para a terra. E beleza, Fernanda, então como é que eu faço quando eu tô ali? Observo, que eu tenho essas emoções, observo que eu tenho esses pensamentos que não são condizentes, não estão alinhados com a verdade de Deus. O que eu faço? Eu tenho que saber que eu recebi domínio próprio. Eu tenho que saber que eu sou livre, que eu posso me dominar, que eu posso me governar, que Deus me autoriza a fazer isso. Aliás, Ele me ordenou a fazer isso. Ele me ordenou a me governar, a dominar. Dominar sobre a minha mente, dominar sobre as minhas emoções, dominar sobre a minha vida, dominar sobre as minhas escolhas, dominar sobre as minhas palavras, dominar sobre as minhas ações, me dominar. O que eu preciso fazer? Praticar, galera. Praticar. Às vezes não vai ser rápido a sua transformação, mas você precisa caminhar para praticar. Você precisa praticar, porque você já praticou muito o outro jeito. A gente precisa ter humildade para querer praticar. A gente precisa ter humildade para querer mudar. A gente precisa querer mudar. A gente precisa decidir mudar. A gente precisa entender que para a gente crescer, a gente precisa mudar. Para a gente colher novos resultados, para a gente viver novas experiências, a gente precisa mudar. Como que a gente vai se transformar? Renovando a nossa mente. Como a gente vai renovar a nossa mente? Ouvindo a palavra de Deus. Às vezes a gente só precisa saber que existe mais repertório pra gente. Existem mais opções e eu posso escolher novas opções. Então, por exemplo, no momento de raiva, em vez de gritar, em vez de xingar, em vez de ofender, em vez de reagir, eu posso escolher respirar. Eu posso escolher calar a minha boca. A palavra fala o seguinte, que até o tolo vai se passar por sábio se ele ficar de boca fechada. Então, eu começo a praticar algo novo. Não, eu calo a minha boca. Não, eu não confio nos meus sentimentos. Eu não confio mais nas minhas emoções. Eu confio no que a palavra diz. Eu confio no que Deus diz pra mim, no que Deus diz sobre mim. E o que Deus diz sobre mim não é só sobre mim, Então, eu começo a escolher a vida de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus no lugar dos meus pensamentos, no lugar dos meus sentimentos, no lugar das minhas emoções. E eu começo a me renovar. Provérbios 29, no versículo 17, o que fala? Fala assim, discipline o seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. O que a gente precisa fazer? Entender que a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções precisam ser disciplinados. E o que é essa disciplina? Essa disciplina é a gente, todo dia, o tempo todo, observar,
todo dia, o tempo todo, escolher mudar, escolher pensar o novo, escolher agir novo, escolher. Disciplinar é o todo dia avançar, todo dia buscar. Lembra que a gente falou lá no começo? Deus se agrada do quê? Deus se agrada da nossa fé no Filho dele, em Jesus. Deus se agrada que a gente busque agradá-lo, que a gente queira com todo o nosso coração agradá-lo. E quando a gente não agrada, que a gente vá até ele, que a gente peça perdão, que a gente reconheça, que a gente tenha humildade, sabe? E então, que a gente receba a graça, que a gente receba o perdão, porque a gente precisa dele, a gente precisa do perdão, a gente precisa da misericórdia, a gente precisa da graça. E ela se renova todo dia. Ele não salva a gente uma vez só. A gente precisa buscar essa guiança, a gente precisa desse bom pastor, a gente precisa desse bom conselheiro, desse conselheiro maravilhoso todos os dias. Provérbios 29, no versículo 18, fala assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia da lei, se desvia da verdade. Mas é feliz aquele que obedece à lei. É abençoado aquele que obedece à lei. No 19 fala assim: as palavras não bastam para corrigir o escravo. Porque mesmo que ele entenda, ele não reage bem. O que significa o escravo? O escravo é aquele que está preso. O escravo é aquele que está escravizado pelo pecado, está escravizado pelos maus comportamentos, está escravizado pelas crenças mentirosas, as crenças do mundo, as crenças que não são da verdade, que não são condizentes com o céu, não são condizentes com Deus, com a vontade de Deus, com a verdade de Deus, com a vida de Deus, com a frequência de Deus, né? Então, o escravo, quando ele está sendo escravizado pelo pecado, ele precisa do quê? Liberdade, ele precisa de libertação, sabe? E Jesus, ele tem essa autoridade, ele tem esse poder de nos libertar. Ele tem esse poder. E o escravo, ele muitas vezes não sabe que é escravo. Recentemente eu vi uma frase maravilhosa que dizia o seguinte: nossa, como eu poderia libertar muito mais escravos se eles soubessem que eram escravos. Muitas vezes nós somos orgulhosos, não reconhecemos que estamos escravizados por pensamentos, por sentimentos, por emoções, por comportamentos que não vêm da verdade de Deus, que não vêm da vida de Deus. O que acontece é que lá do trono, lá do templo, existe um rio que flui do templo. É a palavra de Deus. E esse rio, por onde ele passa, ele cura. Ele transforma, ele renova, ele liberta. E então, quando ele passa, quando ele renova, quando ele liberta, o que acontece é que nós, né, quando estamos conectados com esse rio, quando estamos ao lado desse rio, quando somos uma árvore ao lado desse rio, nós crescemos, nossas folhas não murcham, nós temos vigor, nós somos renovados a cada dia, nós temos vida em abundância, nós damos frutos, somos férteis, cheios de vida, cheios de luz, sabe? Podemos ser sal nessa terra, podemos ser luz para esse mundo, sabe? Assim como Jesus, assim como a palavra dele, que agora está em nós, que agora está no nosso coração. A gente precisa verificar se não estamos escravizados por nossa arrogância, por nossa desobediência, por nossa falta de humildade perante o Senhor, de buscá-lo, de conhecê-lo, de ouvi-lo e de mudar, sabe? Ter humildade para ouvir e obedecer. Ele quer o nosso coração, como já falamos aqui. Ele espera que a gente tenha um coração obediente. Tudo que eu ouvir dele, eu vou colocar em prática, ou eu vou buscar colocar em prática. Ah, errei. Ah, não consegui. Amanhã eu volto, ou daqui a um segundo eu volto. E eu tento de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E a misericórdia dele vai se renovar de novo, de novo, de novo, de novo. Mas, como diz aqui em Provérbios, aquele que recebe orientação e não muda, aquele que recebe orientação, aquele que escuta, mas não muda, não faz algo novo, não se arrepende, não se transforma, ele vai encontrar uma consequência dessa desobediência. E Deus, ele pode interromper essa plantação ruim que você está fazendo. Ele pode destruir, sabe? Ele pode falar, chega de plantar isso, e começar a edificar, plantar algo novo, sabe? Para que você possa colher algo novo. E no versículo 20 de Provérbios 29 fala o seguinte: você já viu alguém que se precipita no falar? Bom, há mais esperança para o insensato do que para ele. Guarde o seu coração, porque dele provém a sua vida. Significa que você vai perceber que passa
pela sua mente, passa pensamentos por você que são maus. E se você se precipita, não tem domínio próprio e externaliza isso, a língua, a boca, ela tem poder, a palavra ela tem poder, ela pode gerar tanto vida quanto morte. Você pode gerar vida na vida das pessoas, você pode gerar vida para sua própria vida, você pode gerar morte na vida das pessoas e você pode gerar morte na sua própria vida. Versículo 22, o homem irado provoca brigas e de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Davi, vamos falar de Davi. Leiam o Salmo 51, depois a gente vai falar mais sobre ele. Mas Davi, ele era segundo o coração de Deus. Ele era perfeito? Ele não errava? Não. Ele errou muito. Mas o que Davi fazia? Ele pedia misericórdia do Senhor. Ele reconhecia perante o Senhor. Senhor, eu reconheço que eu preciso da sua misericórdia. Senhor, eu reconheço que eu preciso do seu perdão. Eu reconheço, eu peço sua misericórdia. Eu recebo a sua misericórdia. Eu peço o seu perdão. Eu recebo o seu perdão a cada dia, a cada dia, a cada dia. Por quê? Deus se agrada disso. Deus se agrada, ele não espera seu comportamento perfeito, como falamos, mas ele espera o seu coração humilde. Ele deseja o seu coração humilde. Ele deseja que você tenha humildade perante a ele. Por fim, aqui no versículo 25 fala o seguinte: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Deus quer a nossa obediência. Se ocupe em fazer o que ele te manda fazer. Não queira a admiração das pessoas, não queira a aprovação das pessoas, não coloque o seu coração nesse lugar. Você já tem o amor, a aceitação e a aprovação do Senhor. Apenas faça a vontade dele. O que Jesus veio fazer? A vontade do Pai. O que a gente tem que fazer? A vontade do Pai. Ouvir e obedecer. Ele te chamou para algo específico. Ele me chamou para algo específico. A gente precisa buscá-lo para saber o que ele espera de nós, o que ele quer que a gente faça. Ouvir e obedecer. Se lançar em obedecer. Ter o coração humilde, receber a misericórdia, receber o perdão, saber que não é sobre nós, não é sobre a nossa perfeição, não é sobre a nossa ação ser perfeita, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o que a gente consegue fazer sozinho. É isso. Eu espero que esse vídeo possa ter abençoado seu dia, sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixa seu like, comenta aqui, me diz o que você entendeu, o que você pegou, qual chave que serviu pra você. E é isso. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau!